falando, ministrando? Orações respondidas, isso mesmo. Orações respondidas. Eu esqueci de puxar do e-mail para a imagem. Hoje foi bem tumultuado aqui na hora que a gente estava fazendo. Tinha música nova, letras novas. Eu acabei não colocando, mas as orações respondidas. E o tema que eu vou falar hoje é quando eu não sei como orar. Lembrem comigo, primeiro fui eu mesmo que ministrei. E eu falei o quê? Que a gente pode ter ali algumas respostas. Respostas são todas respondidas, concordam? Mas pode ter um sim, um não ou espere. Não foi isso que eu falei? Aí, o tema era, Deus responde segundo a sua vontade. A segunda, o pastor falou sobre o orgulho. Nos quebrantar, que nós devemos nos quebrantar diante do Senhor. O terceiro, que foi domingo passado, foi o que fazer quando nada acontece. Devemos o quê? Depender de Deus. Ele falou que Deus está no nosso barco. Ele está caminhando com a gente, mesmo quando a gente não consegue ver ali situações respondidas, mas Ele está ao nosso lado. Amém? Mas eu quero ministrar sobre um texto, lá em Romanos 8, versículo 26. Romanos 8, 26. Esse texto é bem conhecido de todos nós. Fala assim, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus. Mas o próprio Espírito faz o quê? Intercede por nós, com gemidos que não podem ser expressos em palavras. Na versão que a gente sabe bastante, esse texto fala com gemidos inexprimíveis. É a mesma coisa, não podem ser expressos em palavras. Às vezes a gente não consegue falar, mas o Espírito que habita em nós vai lá e clama para o próprio Pai. Imagine assim comigo, não acontece algumas vezes isso? Não sei se é só comigo. Que muitas vezes a gente não tem palavra para falar. Você chega diante do Senhor e você não sabe o que pedir, como pedir, se você deve pedir, ou se você deve continuar pedindo o que você já tinha pedido, ou se aquilo que você deseja realmente é o melhor. Você fica meio perdido, sem saber o que falar para o Senhor. A gente começa a clamar, mas às vezes a gente perde as palavras. Mas isso não é algo que não seja comum na vida de um cristão. Se eu falei que eu passo, eu vi vocês fazendo assim com a cabeça, porque nós passamos por essas situações. Muitas vezes a gente não sabe como pedir. E às vezes a gente até sabe, mas a gente fica na dúvida, se é que eu estou pedindo pela minha própria vontade. Como eu falei lá na primeira ministração, aquela criança birrenta que fica, eu quero. A gente fica sem saber muitas vezes. Às vezes a gente recebe uma notícia de um médico. E aí, perante o Senhor, a gente começa a orar, e aí a gente fala, Senhor, e aí a gente para. Cura-me. Ou então a gente fala, dá-me força. Ou a gente fala, muda essa situação, porque eu não quero passar por essa situação. Ou até mesmo, prepara-me pelo aquilo que eu vou viver. Não é assim que às vezes a gente pede? A gente não sabe o que falar para o Senhor. E aí a gente simplesmente chora. A gente se derrama aos pés do Senhor e chora. Mas a palavra de Deus lá em Romanos, que nós acabamos de falar, de ler, ela fala claramente que nós não estamos sozinhos nisso. Porque o Espírito do Senhor está ao nosso lado, está dentro de nós. Ele está a ponto de nos ajudar na nossa fraqueza. É na nossa fraqueza que o Espírito Santo vem
para nos ajudar. A palavra que Paulo usou é exatamente essa, ajudar. Isso alegra o nosso coração. Porque é algo que Deus não está longe, Ele está do nosso lado para nos ajudar. Ajudar na nossa fraqueza, nas situações que são difíceis. Senhor, me ajuda. E quando a gente fala isso basta. Isso basta. Às vezes são lágrimas, às vezes o silêncio. E às vezes é apenas Jesus. Não é assim que às vezes a gente fala Jesus. Jesus. Porque as situações são difíceis. Mas o Espírito Santo, Ele conhece aquilo que a gente não consegue expressar. Oh, aleluia, Senhor. E Ele expressa com gemidos inexprimíveis. E quando eu estava escrevendo isso daqui, eu lembrei que nessa semana mesmo nós estávamos falando, eu, o Marcelo e a mãe do Abner, a Patrícia. Nós estávamos conversando e aí a gente começou, claro, eu ainda até brinquei, senta que lá vem história. Porque aí a gente começa a falar os nossos testemunhos e não tem como. Desculpa, Regina. A gente tem que falar, porque foi algo forte que nós vivemos. E aí nós estávamos falando quando a gente foi despejado lá em Salvador. Nós estávamos contando, ela não sabia dessa história. E aí nós contando cada passo, tudo o que aconteceu, aquela situação difícil. Marcelinho para um lado, Marcelo chorando na janela, eu sem saber o que fazer. Se eu acudia se eu guardava as carnes que estavam saindo da geladeira, se eu ia cuidar da roupa do Marcelinho. O que eu fazia, simplesmente eu não sabia. Mas a única palavra que vinha no meu coração, não cai nada. Não acontece nada se não for da vontade do Senhor. É aquela frase que a gente ouve. Então cai uma folha se Deus não permitir. E eu sabia, apesar da dor, apesar do sofrimento, eu sabia que Deus estava cuidando da gente. Ele estava cuidando. Nesse desespero, Ele estava cuidando. E aí o Marcelo contando, e ele falou assim, e eu soube que tudo aquilo era por causa do meu orgulho. O Senhor queria quebrar o coração orgulhoso dele. Sabe por quê? Porque quando nós saímos de Brasília, ele falou assim, eu consigo. Eu recebia muitos materiais lá. O escritório estava de vento e popa. E Salvador vai ser a mesma coisa. Eu consigo. E Deus falou assim, ó. Não é você. Sou eu. Ah, que apartamento lindo, maravilhoso. Que coisa gostosa, lindo, gostoso. A gente limpou tudo, a gente deixou do jeito que a gente queria. Deus falou, não é esse que vocês vão ficar. E nós fomos para um lugar, por um coração amolecido, que cedeu uma casa para a gente ficar, num lugar onde um lado era o cemitério, o outro lado era um desmanche de carro. Anteriormente a gente tinha a vista do mar, e agora a gente tinha a vista do cemitério e a vista de carros todos destruídos. E a gente, Senhor, e a gente não tinha palavras, a gente só chorava. Eu lembro que a gente foi na igreja, Marcelinho no nosso meio, e a gente ali chorando, até que veio uma pessoa da igreja, bateu em mim e falou assim, posso levar o seu filho? Porque o Marcelinho olhava para um, olhava para o outro, e os dois chorando. Nós não tínhamos palavras. E aí ela levou o Marcelinho para a sala, e a gente chorou, a gente só chorava. E aí essa palavra entra exatamente na prática. O Espírito Santo clamava com gemidos inexprimíveis. E o Marcelo, e eu falei para o Marcelo, aquele dia que aconteceu, quando nós fomos para aquela casa, eu falei para ele, a gente tem que vir morar aqui. Nós não temos mais dinheiro para ficar em hotel. E ele, ainda com orgulho, ele falava assim,
Eu não te trouxe aqui para a gente morar numa casa dessa. Nós vamos para o hotel, nós vamos conseguir. E nós ficamos ali uma semana que aquele dono do apartamento pagou para a gente de hotel. Uma semana. E o dinheiro acabou. E o coração dele ainda endurecido. E eu cheguei nele e falei assim, não tem mais dinheiro. Nós temos que morar lá. E nós fomos morar lá. E em menos de uma semana que nós estávamos lá, nós não tiramos nada dos lugares. Nada. Das caixas. Só pegamos o essencial. E nós estávamos ali naquela casa toda suja. 7 anos sem ninguém morar naquela casa. 7 anos. Só tinha bicho naquela casa. Insetos. E aí nós saímos, fomos dormir no aniversário, dormimos na casa de uma pessoa que nós estávamos conhecendo, porque também o coração da gente foi teimoso, e aí vai, história, senta que lá vem história mesmo. Enfim, quando nós voltamos um domingo para casa, que nós fomos abrir a casa, a porta não abria, porque numa noite anterior tinha caído uma chuva muito forte que Deus mandou. E quando a gente foi abrir aquela porta, ela não abria. E sabe o que estava ali? A terra do cemitério. Porque chuva que Deus mandou. E a água foi tudo para dentro daquela casa. E as nossas coisas, a gente não tinha montado cama. O nosso colchão que estava no chão, simplesmente todo cheio de lama. A gente colocou o colchão para cima, os dois só estávamos, foi nesse dia que nós fomos para o culto chorar, porque já começou ali naquela casa. A gente colocou o colchão em pé e a gente puxava assim com o rodo. Aquela lama do cemitério no nosso colchão. E Deus continuava falando, eu não deixei vocês. Mas o coração do Marcelo continuava endurecido. Endurecido. E aí, Deus começou a ministrar no coração dele. E ele chorava. E falava para mim, eu não vou. E eu chorava de um lado, ele chorava do outro. Até que um dia Deus falou em sonho comigo. Ele precisa reconhecer. Ele precisa reconhecer. E eu chorando, falei agora, tenho que falar isso para ele. E ele estava lá, num lugar, na sala que nós tínhamos separado para seu escritório. E eu cheguei nele e falei assim, amor, eu preciso falar com você. E ali eu caí no choro, porque eu não conseguia me conter. E chorando eu falei para ele, Deus fala para você entender e aceitar o que Ele está fazendo nas nossas vidas. Deus está falando isso para você. E ele se assustou. Porque Deus falava no coração dele. Mas quando eu falei, porque estava testificando, ele caiu no choro. Chorou muito, muito mesmo. Muito, muito. E aí o que ele falou? Que ele não tinha outras palavras. Sabe o que eu acabei de falar até agora? Quando some as palavras, ele falou, Senhor, eu não consigo aceitar, mas Senhor, estou aqui. Bastou, essa foi a palavra, porque ele não falou de palavras bonitas. Senhor, ele não ficou colocando florzinhas nas palavras, ele falou o que estava no coração dele, eu não consigo aceitar, mas ele se derramou aos pés do Senhor. E a partir dali, quando ele terminou aquela oração, ele tirou aquele peso que estava nos ombros dele. Ele começou a se sentir melhor, começou a se sentir com vigor. Deus falou com ele através de uma palavra simples minha, me usou e ao mesmo tempo tirou, porque ele reconheceu a soberania do Senhor. Nesse momento que o Espírito Santo age, com gemidos inexprimíveis. Ele conhece o nosso coração, ele conhece o coração. Não estamos falando de orações bonitas, meus irmãos. Nós não estamos falando isso. Nós estamos falando exatamente de situações que você não sabe nem o que falar.
Ele não espera que você fale alguma coisa suficiente, ou ele não espera que você seja forte demais para te ajudar. Ele quer te ajudar na sua fraqueza. Porque lá o versículo, coloca de novo, Li. Olha lá a primeira parte que fala, Romanos 8, 26. O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. É na sua fraqueza, é na minha fraqueza. E isso muda toda a maneira de orar. Você não precisa chegar diante de Deus fingindo que você sabe tudo. Ou você falar palavras que não estão no seu coração. Você precisa apenas falar, Senhor, eu não sei. É simples. E isso é o que te ajuda. Vocês lembram de Ana? Lembram de Ana? O que Ana queria muito? Um filho. Era o desejo do coração dela. A palavra fala que ela vivia triste porque ela não podia engravidar. Coloca para mim, Li, 1 Samuel 1:10. Ana estava muito angustiada e chorava sem parar. Será que tem um pouquinho a ver de toda a história que eu contei agora? Chorava sem parar enquanto ela orava ao Senhor. Pensem comigo, Ana indo até o templo. Lá ela chega, porque ela sabe que lá é o lugar onde ela poderia falar com Deus. Ela chega lá sofrendo, ela está sofrendo, porque ela não podia ter um filho. Vocês sabem da história que Penina ria dela e que ela queria muito. O marido dela falou assim, não basta eu. Não basta eu, mas ela queria filhos, porque naquela época era muito valorizada a mulher que tinha filho. E Ana estava orando sem que ninguém conseguisse ouvir a sua oração. Eli, que era o sacerdote, ele até achou que ela estava embriagada. Achou que ela estava bêbada. Porque ela só mexia a boca, mas ela não falava nada. E ele chegou, achou um absurdo isso, coloca agora ali. O versículo 13. Viu que os lábios dela se moviam, mas como não ouvia som algum, pensou que ela estivesse o quê? Bêbada. Próximo. Até quando vai se embriagar? Disse ele. Larga esse vinho. Pode ir. Ana respondeu, meu senhor, eu não bebi vinho, nem outra coisa mais forte. Eu estava derramando meu coração diante do Senhor, pois sou mulher profundamente triste. Ela estava o quê? Se derramando aos pés do Senhor. Pare de falar, eu não sei orar. Pare de falar isso, eu não sei orar como tal pessoa que ora bonito. Ou eu não sei falar palavras bonitas. Eu não sei usar palavras bonitas. Porque a oração é uma conversa. É abrir o coração. É você apenas falar o que você está sentindo. Isto é oração. Pare de ficar falando isso. Deus não precisa de uma oração bonita, não. Ele quer um coração verdadeiro. A gente fica pensando em palavras eloquentes, né? Palavras difíceis. Palavras, que demonstram a grandeza do Senhor. E Ele não é... Se você falar isso, ok. Mas não é só isso que Ele quer o seu coração verdadeiro diante dEle. É isso que Ele quer da gente, o nosso coração. Coloca para mim a frase. A dor de Ana, ela não levou ela para longe de Deus. Ao contrário, a frase 1 ali. Ela se aproximou de Deus. Olha lá, não permita que aquilo que está doendo em você afaste você daquele que pode te sustentar. Já repararam que a primeira coisa que a gente faz é parar de orar quando a gente está passando por uma dificuldade? Eu não consigo.
Ai, eu estou com uma angústia, ai, eu não consigo. A primeira coisa, se torna difícil, mas Deus está falando para você. Não permita que isso te afaste do Senhor. Ao contrário, fale com Ele. Fale coisas simples, fale com Ele. Vocês acham que a Ana ficou feliz ou ela ficou triste? Depois que ela orou. Feliz, isso mesmo. Mas espera aí, ela já saiu grávida? Ela já viu o rostinho de Samuel? Não. Ela nem sabia se Deus iria respondê-la. Mas ela, olha lá, 1 Samuel 17, 1:17. Nesse caso, ele falou para ela, vá em paz, que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Próximo. Muito obrigada, exclamou ela. Então Ana voltou e começou a se alimentar novamente. Seu rosto já não estava triste. Ela estava até sem comer. Mas quando ela orou, quando ela abriu o coração dela diante do Senhor, ela começou a se alimentar novamente e ela não estava mais triste. Isso que o Senhor está falando com a gente. Clame aos pés do Senhor até você ficar com o seu coração em paz. E você conseguir sorrir. Clame ao Senhor. Fale coisas simples, mas fale com o Senhor. O Senhor tira toda a tristeza. Só Ele pode tirar toda a sua tristeza. Samuel ainda não tinha nascido. A circunstância não tinha mudado. Mas Ana havia mudado. Ela saiu do templo antes de ver a resposta já bem, com o rosto diferente. Às vezes Deus começa respondendo a nossa oração dentro da gente. Não é nem palpável, mas as nossas orações já começam a ser respondidas, trazendo paz, confiança naquele que pode todas as coisas, segurança. A Ana, ela não conseguiu colocar palavras na sua dor. Ela simplesmente chorou aos pés do Senhor. Você já passou por alguma situação assim? Ou já está passando? Que você simplesmente não sabe o que fazer? Você simplesmente não sabe o que fazer. Então, hoje nós estamos falando de Ana, que se colocou aos pés do Senhor. Mas também nós vamos falar de Josafá. Alguém lembra de Josafá? O rei Josafá? Lembrem? O que está acontecendo aí? A música está engasgando. Josafá, ele era um rei. Ele reinou durante 25 anos em Jerusalém. E ele é lembrado na Bíblia como um líder bom, temente a Deus. Ele levou o povo a buscar ao Senhor. Ele combateu a idolatria. Ele fortaleceu a nação espiritualmente. E também ajudou na área militar. Ele estabeleceu no país juízes. A partir daquele momento do rei Josafá, juízes começaram a julgar algumas situações. Ele também levantou levitas, sacerdotes. E ele deu ordem que andassem no temor do Senhor. Esse texto fica lá em 2 Crônicas 19. Depois você lê, você vai ver lá que Josafá, ele colocou ordem. Mas o que eu achei mais interessante é o versículo, agora eu não vou saber aqui qual foi o versículo, mas lá no capítulo 19, que ele deu ordem que andassem no temor do Senhor, com fidelidade e integridade de coração. Ele falou para os juízes, para os levitas andassem diante do Senhor. E aí, do nada, na sequência aí no capítulo 20, ele recebeu uma notícia. Põe aí para mim, Li.
2 Coríntios 20, versículo 1. Depois disso, ou seja, depois que ele estabeleceu toda essa situação que eu acabei de falar, os exércitos dos moabitas, agora as palavras aí, Marcelo, para você ler. Vamos lá. E dos amonitas e alguns meunitas declararam guerra a Josafá. O que eles declararam? Guerra. Próximo. Mensageiros informaram a Josafá: um exército enorme de Edom vem de além do Mar Morto contra o rei. Contra você, Josafá. Contra o Senhor. Já está, ó, ele estava avisando, já estão perto, ele já está em Azazon Tamar, isto é, em Engedi. Próximo. Josafá ficou o quê? Se eu tivesse com as crianças, eu ia fazer as perninhas tremendo, né? Ficou amedrontado com essa notícia e pediu orientação ao Senhor. Ah, mas ele ficou chorando, deitado lá. Ele ficou, ai meu Deus, eles estão chegando. Ele ficou assim. O que ele fez? Ordenou o quê? Será que tem algo parecido com o que nós estamos vivendo? Com o que o pastor acabou de falar aqui? Não ficaremos com medo. Nós estaremos firmes. Faremos jejum sim. Clamaremos ao Senhor, buscaremos o caminho, a direção do Senhor, como a gente já começou a fazer. O povo era tanto que vinha contra eles, que humanamente eles já estavam perdidos. Eles já sabiam que não ia rolar. Então por isso Josafá teve medo. A Bíblia escondeu o medo de Josafá? Ele era um rei, a Bíblia escondeu, falou não, Josafá ficou firme, forte. Falou que ele estava amedrontado. Mas o que ele fez? Ele pôs se buscar ao Senhor. Ele pregou um jejum. Buscar ao Senhor. Ele não ficou apenas no medo, mas ele transformou esse medo em busca ao Senhor. A Bíblia está dizendo, se a gente continuar a ler ali, que todas as cidades de Judá vieram até Jerusalém para buscar ajuda ao Senhor. Quando Josafá pregou o jejum, as pessoas se dirigiram a Jerusalém e todos juntos buscaram ao Senhor. Josafá orou perante todos e ele abriu o coração dele diante de todos, expondo o que estava no coração dele. Lembra lá que eu falei da Ana, que ela simplesmente chorou? Ela não tinha palavras. Josafá teve palavras, mas ele ficou quieto? Não, ele falou, ele orou perante todos. Coloca o versículo 12. Não está aí? Não? Eu vou falar então aqui. Ó nosso Deus, não os castigarás por isso? Não temos força para lutar contra esse exército imenso que está prestes a nos atacar. Ele falou claramente o que estava acontecendo. Não sabemos o que fazer, mas esperamos socorro que vem de ti. Aleluia! Nós esperamos o socorro que vem de ti. Josafá estava dizendo assim, eu não sei o que fazer. Ele não falou, vamos fazer assim, já foi organizando tudo. Não, ele orou. Quando você está perdido, sem saber resposta, sem ter direção, ore. Simplesmente ore. Ore, busca o Senhor. Mas não terminou aí, ele falou, mas esperamos que o socorro venha de ti. Outra versão fala assim, porém os nossos olhos estão postos diante de ti. Isso é fé, isso significa fé. Aleluia. Ele falou, eu sei o que vou fazer? Não, ele pediu para o Senhor direção. Eu não sei o que fazer, mas eu olho para aquele que sabe. Esse sabe, ele vai me dar
direção. Em 2 Crônicas, que nós estávamos lendo, é o capítulo 20 aí. Primeiro, Josafá ordenou um jejum. Ele fez o quê? Ele reuniu o povo. Depois, ele orou juntamente com todos. E em sua oração, ele lembrou quem Deus é. Ó Altíssimo, Deus Todo-Poderoso. A gente pode trazer para nossas palavras mais do nosso íntimo? Pai querido, Paizinho, eu sei que o Senhor é grande. Eu sei que o Senhor fez tudo. Se colocou diante de Deus. Ele reconheceu que o socorro viria da força do exército? Viria de quem? De Deus. Todos estavam diante do Senhor. Então, sabe o que aconteceu? O Espírito de Deus, o Espírito do Senhor veio, usou um homem para dar direção. E aí, naquele mesmo momento, o homem se levantou, através do Espírito Santo de Deus, e falou assim, vamos lá? 2 Crônicas 20:15, tem aí? Ele disse, escutem-me todos vocês, povo de Judá e de Jerusalém. Escute, rei Josafá. Assim diz o Senhor, não tenham medo. Não fiquem por causa desse exército imenso, pois a batalha não é sua, mas é de Deus. Sabe o que você está vivendo? As situações difíceis que você está vivendo, não é sua, é de Deus. Sabe o que está te empatando, te impedindo? Ela não é sua, ela é de Deus. Fale com o Senhor, se coloque diante do Senhor. Próximo. Amanhã, ele deu a ordem, ó. O Espírito de Deus falou através do homem. Amanhã façam o quê? Marchem contra eles. Vocês os encontrarão vindo pela subida de Ziz, no fim do vale que abre para o deserto de Jeruel. Marchem. Quando os encontrarem, porém, não terão de lutar. Tomem suas posições. Depois fiquem parados e vejam o livramento do Senhor. Ele está com vocês, povo de Judá e de Jerusalém. Ele está com vocês, Carisma. Ele está com a gente. Ele está com a gente. Não tenham medo. Não desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã. Aleluia, Senhor. Pois o Senhor está com vocês. Oh, glória a Deus. Aleluia. O Senhor está conosco. O Senhor está com a gente. Sabe o que o povo fez? Pode tirar ali. Sabe o que o povo fez? O que a gente faz? Ai, agora é a palavra de Deus, mas o que a gente deve fazer? Eles se alegraram. A palavra do Senhor fala que eles adoraram. Josafá se prostrou com o rosto no chão para adorar o Senhor. E todo o povo fez junto. E louvaram em alta voz. A palavra fala que os levitas já se levantaram e já começaram a louvá-lo. A adoração é o reconhecimento de quem Deus é. E pode transformar, e pode fazer transformações na nossa vida. Então adore. Hoje eu estava ouvindo, enquanto eu estava fazendo aqui, eu até parei para cantar. Eu ia falar sobre Jó, mas o Senhor me direcionou. Está chorando, o que faz? Louve. Né? Está sofrendo, faz o quê? Louve. Aleluia. Pare de ficar murmurando, pare de ficar reclamando, ó, louve. Quando você acordar amanhã, na dificuldade do seu trabalho, sem saber o que vai ser no seu trabalho, momentos difíceis, momentos de guerras, de lutas. Sabe o que eu estou falando? Momentos de guerras e de lutas, pessoas falando contra você,
ouvindo com um trabalho que você nem sabe como fazer, não murmure, louve. No seu íntimo você fala: eu te adoro, Senhor, por esse trabalho. Aleluia. Sábado passado, no dia do meu aniversário, eu fui trabalhar. E eu já cheguei lá já falando para todo mundo: nossa, né? Sábado a gente trabalhando, né? Nossa, né? Meu aniversário eu aqui trabalhando, né? Aí, opa! Aí eu falei assim: glória a Deus por esse trabalho. Muitas pessoas gostariam de trabalhar no sábado, mas não tem trabalho. E eu tenho o meu trabalho, glória a Deus por isso. E eu comecei a falar para minhas amigas: glória a Deus pelo meu trabalho, glória a Deus pelo nosso trabalho. A gente tem que começar a mudar a nossa visão, o rumo que a gente está levando no dia. Tá difícil pela manhã? Adore, mude a sua tarde. Porque eu tenho certeza que se você começar louvando, adorando, falando com o Senhor na sua manhã, a sua tarde vai ser legal. Pode vir lutas, pode vir dificuldades, sim, mas o seu coração estará em paz. Estará com força que somente o Senhor pode dar. E o Senhor respondeu à oração de Josafá e de todo o povo. Ah, olha só, eu escrevi aqui. Olha só o que eu escrevi. Josafá não ficou parado, descansando em berços esplêndidos. Você falou isso agora mesmo. Eu dei risada. Ô, Senhor lindo. Ele não ficou lá. Deus já deu a direção. Vai dar tudo certo. Amanhã ou qualquer dia o exército vai vir, mas o exército, nós vamos ter força. Nosso exército agora já está capacitado por Deus. Não. No outro dia, bem cedo, a palavra fala, bem cedo, o exército de Judá saiu para o deserto. E Josafá teve o direcionamento e colocou os levitas à frente do exército. Ah, Jesus! E quando eles começaram a cantar e louvar, o Senhor trouxe uma confusão entre os exércitos que estavam lutando contra ele. Deu uma confusão. E eles já começaram a se confundir tudo e começaram a matar um ao outro. Guerrear um contra o outro. E o povo de Deus não fez nada. Simplesmente nada. Nada não. Adorou. Oh, Senhor. Sabe qual é o seu papel? Adorar. E as suas orações serão respondidas. Aleluia. Adorar. E aí todos foram destruídos. Não sobrou um. A Bíblia fala que não sobrou um. Todos foram destruídos. E quando Josafá foi andando junto com o exército, eles não acreditavam em tantos cadáveres que tinha naquele lugar. E eles foram, sabe o quê? Recolhendo todas as coisas. Ainda tiveram mantimentos, tiveram as coisas. Porque o nosso Deus é grande. Josafá agiu. E é isso que o Senhor está falando para nós. Haja. Confie no Senhor. Dependa dEle. Descanse nele. Se fortaleça nele. Ele pode todas as coisas. Confie. Pense comigo, uma pessoa que de repente perdeu seu emprego. Ela tem contas para pagar. Ela tem os filhos para alimentar. Ela tem um aluguel para pagar. Ela tem responsabilidades. E ela ora: Senhor, me mostra o que eu devo fazer. Talvez a resposta não venha imediatamente. Ela vai ficar esperando ali? Vai ficar esperando ali? Não. Ela tem que agir.
Ela tem que atualizar o currículo dela. Ela tem que enviar os currículos dela. Ela tem que ir aonde está tendo vaga de emprego. Ela tem que conversar com pessoas. Falar que está precisando para a pessoa indicar. Ela tem que continuar trabalhando. Ela tem que continuar orando. Mas ela não tem que parar. Confiar em Deus não significa ficar parado. Josafá agiu. E nós também devemos agir. Josafá orou e se posicionou. Faça o mesmo. Se posicione na presença do Senhor. Vamos voltar lá no meu exemplo que eu estava dando. Sobre o que aconteceu com a gente. A partir do momento que Deus falou no coração do Marcelo, ele não ficou parado. Ele começou a agir. Nós começamos a agir. Falamos com a empresa que nós representávamos. Colocamos o nome lá da CDBA no site da empresa. Nós estávamos naquela casa. Lá, o que mais tinha era cupim. Aquela sala que era toda ripada com as madeiras. Você via aquele rio de pó, de cupim. Nós limpávamos aquilo ali, nós varríamos, colocávamos cheirinho. Se chegasse alguém ali, estaria em condições de receber. Íamos atrás de clientes. Fazíamos as coisas. E continuávamos com fé. E ali o Senhor foi colocando um cliente, outro cliente. Até que depois, acho que mais ou menos uns 3 meses, nós saímos dali. Mas foi a partir do momento que Deus foi exaltado. O coração orgulhoso se desprendeu e aceitou os planos de Deus para a nossa vida. E é dessa maneira. A partir do momento que você acreditar, confiar, tirar o orgulho, que já foi falado aqui, nessa própria série, Deus vai trabalhar em seu favor. Aleluia. Aleluia. Até no caixa eletrônico a gente foi, sem ter um tostão. Vai lá, o Marcelo falou, vou lá. Foi em um banco, não tinha nada. Foi em outro banco, não tinha nada. Quando foi no terceiro, saiu uma nota de 50. Porque ele entendeu que o coração disposto a obedecer e a reconhecer a soberania do Senhor muda tudo. Aleluia. Nessa história de Josafá, ela ensina a gente a transformar a incapacidade em dependência. Aquilo que você se acha incapaz, a depender do Senhor. Olha só. Lembram quando o versículo que a gente leu, que o Senhor, que nós não sabemos orar, mas o Espírito por nós. Ele intercede por nós. Ana não conseguia expressar sua dor. Josafá não sabia o que fazer. Mas ambos buscavam a Deus. E Paulo diz, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. O Espírito Santo conhece aquilo que nós não conseguimos expressar. Aquilo que não está nem no nosso pensamento. E o Romanos 8, 27 fala assim: e o Pai que conhece cada coração, sabe quais são as intenções do Espírito, pois o Espírito intercede por nós, o povo santo, segundo a vontade de Deus. Deus não precisa que você explique para Ele, tintim por tintim. Ele conhece, mas Ele quer que você fale apenas que você abre o seu coração, que você precisa. Você pode não entender o seu próprio coração, mas Deus entende. Você pode não saber o que pedir, o Espírito intercede por você. Você pode não saber o próximo passo, Deus continua te conduzindo. Aleluia. E no 28 fala assim: e sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu
propósito. Paulo não está dizendo, tudo será agradável. Ó, na nossa vida vai ser tudo legal. Ele está dizendo que Deus está trabalhando em todas as coisas. Ele não afirma também que todas as coisas são boas, ou que todas as coisas funcionam em conjunto para as pessoas. A grande promessa do Senhor é que Ele governa mesmo diante das tragédias. Mesmo diante das condições difíceis, Deus está governando. Para o quê? Alcançar os propósitos do Pai na vida daqueles que o amam. Aleluia, Senhor. Há processos que a gente não entende, mas que Deus permite, porque Ele está olhando algo que você não consegue enxergar. Deus está trabalhando, mesmo quando você não consegue ver. Às vezes você não consegue ver um palmo na sua frente, mas Deus está trabalhando por você. Aleluia. Aleluia. Coloque a segunda frase. Orações respondidas, elas não começam quando Deus muda a circunstância. Ah, Senhor, agora mudou, então o Senhor me respondeu. Não. Ela começa quando o Espírito Santo nos ajuda a orar. Mesmo quando não sabemos o que dizer ou o que fazer. Aleluia. Pense aí um pouquinho nas situações que estão na sua vida. E eu quero te dizer, podem vindo. Quando você não souber o que pedir, ore. Quando você não souber o que fazer, busque a Deus. Quando você não entender o que está acontecendo, continue confiando. Aleluia. Porque a nossa segurança não está na capacidade de orar corretamente. Ah, palavras lindas. A nossa segurança não está nas situações que a gente enxerga como melhor. Ela está no Espírito Santo que nos ajuda. Em Deus também, que sonda o nosso coração. E em Cristo, cujo amor jamais poderá nos separar do Pai.